A senhora Luciana Sampaio Venceslau. Sampaio, então me escrever errado aqui. Sampaio Venceslau, boa tarde. Boa noite, na verdade. Então, senhora Luciana, a senhora está aqui na qualidade de testemunha do Ministério Público, né? Mas também assistente técnica. Eu sei que tem vínculo com a instituição, é servidora, mas eu não vejo nenhum interesse pessoal. A senhora teria algum interesse pessoal nesse processo? Não. Então, em razão disso, eu vou, de qualquer maneira, tomar o compromisso da senhora, informá-la que mentira é crime de falso testemunho. A senhora se compromete a falar a verdade? Sim. O que a senhora não souber, não se recordar ou não tiver analisado esse ponto específico, ela pode simplesmente dizer que não analisou, que não sabe, não tem nenhum problema. Ok? Vamos iniciar pelo Dr. Thales, que é o membro do Ministério Público Federal aqui em Cascavel. Em seguida, os demais advogados vão fazer as perguntas e, se eu entender necessário algum esclarecimento ao final, também o farei. Ok? Dr. Thales, vamos falar. Luciana, eu iniciei perguntando qual que é a sua formação acadêmica e onde você se formou. Eu sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade de Brasília. Qual que é a sua experiência na área ambiental? Eu sou analista pericial do Ministério Público Federal, trabalho há 13 anos na área, trabalho na Câmara de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, assessorando os procuradores em questões atinentes a meio ambiente, patrimônio cultural e urbanismo. E sou especialista em estudo de impacto de vizinhança. Estamos aqui a tratar do projeto, do empreendimento do Shopping Catuaí de Cascavel. Então, começo perguntando qual que é o principal problema desse projeto? Ele está incompatível com o zoneamento, porque está estabelecido que aquela área é uma área de ampliação do Parque Paulo Gorski. Então, é uma área exclusiva para parque ambiental. Portanto, essa incompatibilidade é o maior problema do shopping. Além disso, ele tem alguma incompatibilidade com o zoneamento da cidade? Sim, porque como o zoneamento ele classifica a área como zona fundo de vale. Como zona fundo de vale, ele poderia ter uso prioritário para parque ambiental. Como uso tolerado, ele poderia ser um edifício público, poderia ser habitação, e como uso permissível, ou seja, exceção das exceções, ele poderia ser comércio vicinal, mas com a ressalva de ser clube ou sociedade recreativa. Isso é o que estabelece a lei de zoneamento na época que esse projeto foi aprovado. E o plano diretor ainda traz uma ressalva, que ele é uma veia. Como veia, é uma zona de especial interesse ambiental, portanto, é exclusivo para a ampliação do Parque Paulo Gorski. Gostaria que você nos explicasse como que se sobrepõem as classificações do lote dadas pela lei de zoneamento do plano diretor. De que modo essas sobreposições e classificações restringem a ocupação do terreno? A primeira coisa estabelecida, como eu já tinha falado, pela lei de zoneamento de 96, é que se trata de uma zona fundo de vale. A segunda coisa trazida pelo plano diretor foi o macrozoneamento da área, que estabeleceu para aquela área a macrozona de fragilidade ambiental. O que é a macrozona de fragilidade ambiental? Ela procura proteger a bacia do rio Cascavel, especificamente dentro do perímetro urbano, essa macrozona. E o que acontece? Ela impõe um novo tipo de ocupação para o zoneamento pré-existente dado pela Lei de Uso do Solo de 96. Portanto, aquele uso de solo que era permitido até 100% de ocupação, né, conforme as classificações, ele deixa de existir porque a macrozona se sobrepõe nesse sentido. Então, aquilo que podia ter 80%, 90% passa a ter obrigatoriamente até 60% de permeabilidade. Por quê?
porque o objetivo da macrozona é garantir 40% de área permeável, porque a macrozona objetiva proteger o recurso hídrico, no caso, o manancial de abastecimento de Cascavel. E quanto à zona de especial interesse ambiental, qual que é a consequência do terreno estar localizado nessa zona? Não é bem imposição, como que eu vou dizer, a lei instituiu, o plano diretor instituiu que era uma ZEIA, e o que a ZEIA faz? A ZEIA, ela se sobrepõe, ela se sobrepõe ao zoneamento, ela não é um zoneamento da forma como foi falado, como zona fundo de vale, o zoneamento do terreno, zona fundo de vale. Como ZEIA é uma zona especial, e ela tem um caráter temporário, porque à medida que você implanta a função de ZEIA, nesse caso, que é o parque ambiental, ela deixa de existir, é isso que o plano diretor deixa muito claro, ela fica descaracterizada e ela passa a assumir os parâmetros da macrozona, é isso que diz o que diz a plana. No caso, ele assumindo os parâmetros do Paulo Gorski, porque ele é uma área de ampliação do Paulo Gorski, obviamente, ele é ainda mais restritivo, porque ele assume o caráter do parque. Perfeito. Então, nesse sentido, como a ZEIA ela tem um especial interesse ambiental e tem em vista também a criação do Parque Paulo Gorski, sem entendimento, a construção do shopping ali ele é compatível ou incompatível com essa finalidade? Completamente incompatível. Tá. A área classificada na lei das leis municipais como corredor de serviço, eu gostaria que a senhora me explicasse, se estivesse com mapas, pudesse nos demonstrar, se o lote ele faz parte dessa área classificada pela lei elétrica como corredor de serviço ou não. Ele não recebe a sobreposição de corredor de serviço, porque isso está estabelecido pelo anexo 1 da lei de zoneamento de 96. Eu estou com ele aqui e esse mapa foi desconsiderado, infelizmente, nessas análises. Ele é importantíssimo. Pode mostrar exatamente onde se localiza a zona de serviço e onde se localiza a área do empreendimento? Tem um lugar onde? Pode. Ele está preto e branco, mas o Wave traz, na página 101, o mesmo mapa. Eu tenho uma cópia da página aqui, se vocês tiverem o estudo de impacto de vigilância, vocês verão. É esse mapa colorido. Esse mapa não está mais disponibilizado no site, portanto a gente não tem mais o acesso a ele, mas foi muito importante o próprio Wave trazer, porque isso aqui é quase uma relíquia agora, dada a dificuldade de encontrá-lo. O que acontece? O corredor de serviço, que é essa parte rosa, ele não engloba toda a Avenida Brasil. A Avenida Brasil é essa avenida aqui. O corredor de serviço é essa área rosa que desce da Avenida Rio Branco, pega a parte superior do lote, esse é o nosso lote, aqui no mapa, identificado como zona fundo de vale, totalmente até o limite, inclusive aqueles lotes que estão com atestado para via. Ele faz um dente, ele exclui o lote, passa pela Avenida Jacarezinho e pega ao longo de toda a avenida, depois ele desce. Portanto, quando o plano diretor faz menção que entre as BRs, a BR 277 e a 369, entre as BRs, e ele faz menção específica de que trata-se do corredor de serviço 3, e é uma incoerência com o próprio mapa, que aqui ele classifica como 2, mas de qualquer forma é um corredor de serviço que não pega o empreendimento.
ele exclui, fica muito claro, e com base nesse mapa, que é o anexo do zoneamento, quando o artigo fala que as vias classificadas entre essas BRs serão corredor de serviço, conforme o mapa anexo, identificados no mapa anexo. Portanto, não pode ser considerado aquele artigo independente desse mapa, porque o mapa esclarece. Se não considerarmos o mapa, a classificação ainda é mais absurda, porque vai considerar até mesmo via local como um corredor de serviço, porque aí vai englobar tudo, até mesmo aquelas ruazinhas que a gente viu, de caráter eminentemente residencial, seriam corredor de serviço 3. Ou seja, é completamente incompatível. Evidentemente, esse mapa fez toda a falta na análise. Infelizmente, foi desconsiderado na perícia. Perfeito. Então, nessa linha que a senhora acabou de nos explicar, os parâmetros de uso e ocupação do solo e as formas permitidas de uso e ocupação do solo, elas devem seguir os parâmetros da zona fundo de vale ou da zona corredor de serviço? Nesse caso aqui, não é nem fundo de vale, porque é azeia. O que acontece com a azeia? A azeia, ela se impõe, conforme o plano diretor, a azeia só deixa de existir depois de solucionado o problema. O que é uma azeia? Uma azeia é uma zona de especial interesse, seja ele ambiental, público ou social. No caso de ser uma zona de especial interesse ambiental, ela só deixa de existir depois de ser instituído esse parque. Como ele ainda não foi, ela continua valendo. O plano diretor continua valendo, ele ainda não foi visto. Está lá e existem vários artigos que falam disso. Inclusive, fala que o município vai prover recursos para aquisição da área azeia. E ele lista no artigo, se eu não me engano, 62, parágrafo. Não, é um dos últimos artigos do plano diretor. Seria esse aqui, 259? Fundo Municipal de Qualificação do Ambiente Urbano? Ele estabelece esse fundo, que é de onde virão os recursos para aquisição de áreas em zeia. É muito específico para isso. E, infelizmente, o município alega que não existe recurso para isso. Só que continua valendo a lei. No meu entender... Então, de certa forma, o empreendimento, se ele vier a ser implantado, ele vai configurar um desvio de finalidade para essa área. Eu não sei o que é desvio de finalidade. Desvio de finalidade a lei prevê uma finalidade, zeia, ampliação do parque. O shopping não vai de acordo na mão dessa... Por que ela responde isso? Ela vai na contramão dessa finalidade. Sim. Agora, certamente teve acesso ao laudo pericial que foi produzido e também ao laudo complementar desse laudo, que está no processo. Sim. Só sabe nos dizer se o perito levou em consideração esse mapa aí para chegar à conclusão que ele chegou? Não, porque ele considera que toda a Avenida Brasil é corredor de serviço. Como nós vimos por esse mapa, isso não se sustenta. De novo, essa questão do mapa em anexo, eu não consegui. A senhora fala, eu vou ler aqui o artigo 19, a senhora se refere corredor como zona de serviço 3, 2 pontos. Vias assim, identificado no mapa em anexo, como a senhora falou, internas às BR 277 e 467. Isso. Então, me explique de novo, sei que eu não entendi, por favor. Era bom que a gente pudesse abrir tudo. Só abrir aqui, né? Aqui tá perto, ó. Ficou bom, né? Sim. É pra gente poder ver até mesmo as BRs. Até pra gente poder ver as BRs. O fato é que de forma geral, BR 277 e 467. aqui, 277 e 467. exatamente. Essa aqui e essa. Ela está acima da Avenida Brasil. Então, assim, tudo que chega nesse miolo, olhando só o artigo, o que ele está dizendo? Se a gente não considerar o mapa, tudo seria corredor de serviço. Inclusive essas viazinhas
como aquelas que a gente vistoriou próximo ao empreendimento, aquelas ali, daquelas próximas à preservação. Não é corredor de serviço. Então, assim, obviamente, precisa saber onde que está o corredor de serviço. Esse mapa mostra exatamente onde fica o corredor de serviço. Então, a versão colorida dele. Também falar que o corredor de serviço deve ficar No mapa, no mapa, né? Essa é a Onde tem Então, o corredor de serviço? Olha, Aqui, esse é o corredor de serviço. essa legenda aqui. Exatamente. Tá, vamos lá. Tá? Qual é essa legenda aqui? Então, olha aqui, esse está identificado como corredor de serviço. Se olhar colorido, fica mais fácil. Gostaria de virar a planta para ficar mais compreensível para o senhor? É melhor que você vai dar de novo. Então, assim, esse aqui representa exatamente o miolo da planta. Só puxar isso aqui. Isso aqui ele corresponde exatamente a essa região, fica mais fácil de entender aquela legenda. É aquela legenda, essa aqui que está recortada. Vamos aqui também, compreenda aqui, por favor, porque depois eu vou fazer encaixar a respeito. Vamos lá. Pode não. Então, o que acontece? Isso aqui ele corresponde exatamente a esse retângulo central. Ok. Aquela legenda é essa aqui, colorida, que fica mais fácil de compreender. Isso aqui está no Wave, tem uma outra cópia, se vocês gostarem, no Wave, na página 101. Tá. Então, o que acontece? Essa parte rosada é o corredor de serviço, aqui denominado corredor de serviço 2. Não corredor de serviço 3. Dois que essa área é menos riscada, mas essa só com os parte, pontinhos, essa parte rosada, aqui ela está assurada, né? Tá, E aqui a área do empreendimento, tá. Tá bem assurada aqui, que né? está identificado como verde, e o verde é zona fundo de vale. Certo. Veja que ele chega até a Avenida Brasil. Não existe corredor de serviço próximo. Tá, só um instantinho, porque eu quero ver o seguinte. A senhora está colocando esses serviços 3 aqui, ela está com essa questão. Não, Mas serviço... tirando esse que eu estou vendo aqui, que ele está todo grifado aqui, ó. Isso aqui seria a zona de serviço 3? Essa parte aqui? Eu estou olhando para esse lado. Esse é o zoológico. Não, eu sei, mas peraí. O que eu quero ver aqui, essa zona de serviço 3, com essa legenda, seria aonde aqui? Não, aí a zona de serviço 3, tá vendo aqui? Por isso que olhar colorido é mais fácil. Tá. Vendo aqui? Pega esses outros corredores aqui. Esse aqui Esse rachurado aqui corresponde a esse aqui, ó. Ó. Já pega, aqui já é outro corredor de serviço. Tá. Tá? Ali, ó, outro corredor de serviço. Tá vendo? Certo, tá, entendi. E aí esses serviços 3 aqui seria nessa área aqui, nessa área mais rosa? Essa parte aqui, sabe aquele colégio Alfa? Sim, Você viu? Então, é esse aqui. Então, assim, ele exclui o lote, e aí aqui já é a Jacarezinho, essa vista aqui que desce é Jacarezinho, essa aqui é a Jacarezinho. Então, ele exclui o lote, e aí o corredor de serviço passa a se sobrepor nessa piada de lote até... Aqui, né? Passa o zoológico e a partir daqui o empreendimento ele fica mais onde gordinho. aqui? Tá aqui nessa parte? Exatamente. Então, eu posso afirmar então que ele é lindeiro à zona de serviço 3. Ele não é zona de serviço 3, mas ele é lindeiro à zona de serviço 3. O corredor de serviço é uma sobreposição, né? Não. A pergunta foi objetiva. Ele é lindeiro à zona de serviço 3. Esse aqui seria lindeiro. Lindeiro, não é zona de serviço. Certo, não é zona de serviço, mas é lindeiro. Sim. Tá. Eu entendi. Agora, a Avenida Brasil, ela não tem essa característica. É o lote além da Avenida Brasil. Certo? Pode continuar, doutor Tassi. Então, a gente acabou de admitir que esse lote é lindeiro. Pelo fato de ele ser lindeiro, ele atrai as características desse zoneamento? Não? O lindeiro, na verdade, ele é colado, né? Como tem a via... Ele é separado pela via. Ele é separado pela via. Então, assim, em arquitetura, quando você fala lindeiro, significa
você tem a divisa colada, né? Quer dizer, Lindeiro, quer dizer, um lote adjacente. Nesse caso aqui não é, porque você tem a pista. A pista separando o Não corredor tem, serviço pra cima e eu o serviço refaço a minha resposta anterior, pensei um pouco melhor, realmente a pista não faz sentido, né? Quer dizer, a pista é lindeira, né? o lote. Eu tô reelaborando, né? Porque Então, a senhora já a está pista... reformando lindeiro ou não? Porque a senhora disse que era lindeiro, agora está dizendo que não é mais? Não, Não, eu só estou dizendo, porque o que é lindeiro para classificação? Lindeiro significa uma coisa que é colada a outra. Você tem um lote, o que é o lote lindeiro? É exatamente o lote que é adjacente a ele, óbvio. Então você tem a pista é lindeira, mas os corredores de serviço, a lindeira é essa pista, do outro lado. É isso que eu estou reelaborando. É uma questão simples. É lindeiro à via? É lindeiro à via? Então não é lindeiro ao lote, mas é lindeiro à via. Então só está dizendo que não seria lindeiro porque estaria passando uma via. Sim. Mas então é lindeiro à via? Pelo lado de cima. Tá, mas é lindeiro A à via? via tem um canteiro central. Certo, mas é lindeiro então a via? Sim, mas o senhor me desculpe, mas qual é o objetivo? Não, é só para esclarecer se é lindeiro à via ou Tem não. uma previsão de ter Tá, complexo total. tá, eu entendi já. Pode continuar, doutor Tá Thales. entendendo? Diga. Então é lindeiro ali. Então só para destacar. Isso Não aí, é lindeiro assim. por que não é? Então só vai ter que me explicar por que não é lindeiro à via. Não é a via que passa em frente ao lote. Ponto. Peraí, mas não, veja. Porque a Avenida Brasil tem canteiro central, então é a outra via, porque a Via Brasil ela Mas tem lindeiro, duas peraí, só um pistas. instantinho, senhora Luciana. E vamos verificar. Onde está o empreendimento aqui nesse colorido? Essa parte verde chamada fundo de bar. Nós temos uma via passando ao lado do empreendimento. Sim, Ao lado dessa via tem uma zona de serviço 3. Está aqui, a senhora está me mostrando. Sim. Essa zona de serviço 3 é lindeira à via que passa ao lado do... sim. Ok, pode continuar. Tá. Além disso, por tudo que a gente falou, macrozonas, existe alguma outra particularidade dada por outras leis, outros dispositivos legais, incidentes sobre a área? Sim, eu vou precisar constar, porque eu preciso falar quais são os dispositivos e fica mais simples, né? Primeiro é uma unidade de conservação. Se ela é uma área de ampliação do Parque Paulo Gorski, ela logicamente passa a ter toda a prerrogativa de uma unidade de conservação, ainda que não exista plano de manejo. Porque de acordo com o SNUC, o que nós temos? São proibidas nas unidades de conservação quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos ou o seu plano de manejo e seus regulamentos, ainda que o plano de manejo não esteja elaborado. Então, isso aqui está no SNUC, artigo 28. Considero como uma área de ampliação do Paulo Gorski que ela mereça todos os cuidados preventivos de uma unidade de conservação. Portanto, os parâmetros construtivo que ela deve receber é de uma unidade de conservação, no caso do Paulo Gorski. Está na APA do Rio Cascavel, é uma outra questão. Qual é a APA do Rio Cascavel? A APA do Rio Cascavel coincide dentro do perímetro urbano com uma cruzamento de fragilidade ambiental. Mas ela se estende dentro do município ao longo de todo o Rio Cascavel. É a bacia. Para mim, a senhora tem que informar, porque a prova é dirigida ao juiz. Ah, tá ótimo. Mas desculpe. Então, o que a legislação fala? Pelo decreto 3.415 de 92, com finalidade de preservação dos mananciais que abastecem Cascavel, o perímetro no mapa anexo, e o mapa anexo dá... eu tenho o decreto aqui, com esse mapa. Essa é uma cruzamento de fragilidade ambiental, esse é o perímetro urbano, e essa é toda a APA do Rio Cascavel. E a APA do Rio Cascavel, que foi estabelecida em 92, estabelece 3.415 de 92. Estabelece
que ficam proibidos loteamentos de caráter urbano, proibidas obras de terraplanagem, o que nós vimos hoje na vistoria. Aquilo ali não tem outro nome a não ser terraplanagem, porque você precisou nivelar aquele terreno. É uma obra proibida dentro da APA do Rio Cascavel. E qualquer remanescente florestal é equiparado a APP. E foram extirpados fragmentos florestais dentro desse terreno para construção desse shopping. Pela Lei do Zoneamento, artigo 7º, fica reconhecida como área de preservação permanente todo remanescente florestal existente ao lado do Parque Municipal Paulo Gorski, proibindo-se a derrubada daquele remanescente. Sabemos que foram retirados os remanescentes e os empreendedores, infelizmente, tiveram autorização para isso, dos órgãos que estão aqui representados. Como eu já falei, uma outra questão, ela está numa macrozona de fragilidade ambiental, e ela tem a função de proteger o recurso hídrico como manancial de abastecimento da cidade. Importante que se diga, o município questionou várias vezes o fato do Ministério Público falar que aqui se capta 70% da água de abastecimento da cidade. Essa informação eu retirei do próprio site da Prefeitura, está lá hoje mesmo, vocês podem verificar. Eu não criei essa informação foi repassada pela própria Prefeitura, que diz que não é isso, e esse valor está sendo que é acontecido. E pior, diz que a nossa informação se refere à nascente do Rio Cascavel. Ora, se estamos falando do abastecimento do lago, e nós sabemos que a captação da Sanepar fica alguns quilômetros abaixo do vertedor da barragem, porém, no site do município, fala claramente que essa captação é do Lago Municipal, 70% essa informação é da própria Prefeitura. É importante que se diga, essa macrozona ela foi estabelecida quando já existia uma ocupação consolidada nessa área. Com os estudos que foram feitos, que embasaram a macrozona... Só um instante, eu recebi informação, senhores, é preciso informar. O estacionamento ao lado fecha às 7h30. Eu não sei se alguém tem. Nós já estamos a 7h28 e ele fecha às 7h30. Não sei se algum dos senhores colocaram o carro dos senhores no estacionamento ao lado da justiça. Eles fecham, então, caso alguém tenha carro lá, que se tiver, por favor, vão lá para retirar. Foi o aviso que nós recebemos. Porque senão eles fecham e os senhores não saem mais. Vezes o carro não sai só até amanhã, tá? Avisa, por favor, a testemunha. Pronto, por favor, pode continuar. Então, a macrozona foi estabelecida, ela foi sobreposta a um zoneamento que já existia pelo plano diretor, conforme eu havia dito. Por quê? Porque existe essa função de proteger a bacia. Os usos estavam muito adensados, existe uma região de grande adensamento populacional e construtivo no local, portanto, existe inclusive dispositivos no plano diretor que estimulam a desocupação da área, em vista da importância de se preservar a qualidade da água que escorre tanto superficialmente quanto subterraneamente para o lago, para a captação, para consumo humano. Pela lei 2019 de 88, esta é uma área unificada com o zoológico, o lago municipal, o Parque Paulo Gorski e o zoológico. Por extensão, a sua área de ampliação, a área de ampliação do Paulo Gorski, é uma área unificada e reconhecida como sítio de natureza cultural. Qual lei é essa que a senhora se refere? É a lei 2019 de 88. No artigo 1º diz, sim, fica unificada a área compreendida pelo Parque Ecológico Paulo Gorski, Parque Municipal Danilo Galafassi, que é o zoológico, e o Lago Municipal, de conformidade com o memorial descritivo anexo à presente lei e que dela passa a fazer parte. Fazem parte do complexo as áreas com as seguintes atividades. Ele explicita quais são as atividades que são admitidas no lugar. Conservação e reflorestamento de mata natural, horto florestal, jardim zoológico, biblioteca e museu de história natural,
piscicultura, lazer e laboratórios de pesquisas. Como sítios ecológicos de natureza cultural, que é o artigo 3º dessa lei, fica claro que além do valor, ambiental, ele tem um caráter cultural reconhecido pela sociedade que não pode ser desconsiderado nesse caso. E além disso, importante dizer, a área fundo de vale, ela funciona como uma calha. Nós vimos lá a declividade, hoje na vistoria, ela tem uma declividade que ela funciona verdadeiramente como uma calha para receber essa água que vem da zona da macrozona. A macrozona, ela é limitada pelo próprio relevo, porque é formado na bacia, então as cabeceiras da bacia, elas coincidem com esse primeiro conjunto de lotes acima da Avenida Brasil. Portanto, esse lote especificamente, ele funciona como uma calha que desce, considerando a ocupação de toda a região, ele é essencial, porque o zoológico capta muito dessa água, mas essa região, ela é fundamental, e essa água, ela não apenas infiltra, como ela escorre superficialmente. Se essa área estivesse totalmente vegetada, aquela água que a gente viu hoje nas bacias de contenção, ela estava totalmente filtrada e, logicamente, purificada e iria alimentar as nascentes e o próprio lago municipal. Perfeito. Avançando, pergunto se foi coerente a exigência de um estudo de impacto de vizinhança para esse empreendimento. Não foi coerente, porque o estudo de impacto de vizinhança ele não é feito para flexibilizar a legislação. O estudo de impacto de vizinhança ele é feito para restringir ainda mais o caso. Porque já existe lei de uso do solo, já existe código de postura, já existe plano diretor. Por que razão, então, se pede um estudo de impacto de vizinhança? É justamente para verificar se todos os dispositivos legais são ok, e se não forem, eles podem ser restringidos. É essa a função, e o próprio plano diretor do município especifica isso. Que empreendimentos levados, estudados pelo estudo de impacto de vizinhança podem ser, inclusive, o resultado pode ser, inclusive, inviabilizado. Acontece que o estudo de impacto de vizinhança é uma segunda etapa do processo. Ela só acontece depois da consulta prévia do município. A consulta prévia do município é a primeira coisa que se faz, tanto num projeto arquitetônico, quanto numa análise de estudo de impacto de vizinhança. Por quê? Porque se o município diz, esse terreno não se adequa ao lote, ninguém vai gastar dinheiro, tempo e outros recursos para poder desenvolver um projeto que é inadequado ao local. Entretanto, a Secretaria de Planejamento cometeu um grande equívoco e ignorou completamente esse mapa e admitiu que se tratava de um corredor de serviço. E qual foi o maior problema desse ele teve algumas deficiências? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Ele deveria ter identificado isso. Apesar dele ter sido solicitado após a consulta prévia e que admitia, ele, como um estudo sério, os profissionais que assinam deveriam ter verificado a incompatibilidade com o uso do solo. Porque o uso do solo é um dos tópicos que o Estatuto da Cidade estabelece para o estudo de impacto de vizinhança. Então, quando ele faz a análise do uso do solo, ele simplesmente diz que é uma zona fundo de vale, sem explicar do que se trata. Inclusive, o Wave não faz menção a corredor de serviço, porque nisso eu tenho que tirar o chapéu. Não existe menção a corredor de serviço nessa área, porque os próprios autores sabiam que não se aplicava, mas eles mencionam que era uma zona fundo de vale, sem discorrer mais detalhes sobre isso. A senhora está afirmando que os autores do EIVA já sabiam que não se aplicava, mas como a senhora pode afirmar isso? Porque não existe essa informação no EIVA. Certo, mas eles disseram isso para a senhora? Não está no EIVA. Certo, então uma coisa não está no EIVA, outra coisa é a senhora afirmar que eles sabiam que não se aplicava.
Eles disseram isso para a senhora? Mas se eles... Não, por favor, doutor. Não, eles não me disseram. Não, só um instantinho, doutor Tales. Doutor Tales, só um instantinho. Doutora, a senhora, assim, a senhora está afirmando que os empreendedores sabiam que não se aplicava essa zona, pelo fato de não estar no EIVA. Uma coisa é a senhora afirmar que não está no EIVA, outra coisa é afirmar isso. Isso é uma questão, é por isso que a senhora... Por que ele não colocaria no EIVA, então, essa informação? Eu não estou aqui para dar resposta, estou aqui para perguntar para a senhora esclarecer. Uma coisa é a senhora afirmar que não está no EIVA. Tudo bem, é uma constatação que a senhora fez. EIVA, Estudo de Impacto de Vizinhança, eu sei o que significa a sigla EIV. Agora... outra coisa é a senhora afirmar que eles não sabiam, ou então sabiam que não se aplicava, porque a tese dos advogados é justamente que se aplica. Então eu refaço, eles sabiam então... compromissado que a senhora, como eu falei no início, o que a senhora não souber, ou a senhora não tem a menor obrigação de falar. Agora eu só peço que a senhora veja as palavras que a senhora está colocando, porque isso está sendo gravado, vai ser transcrito no processo. Então, aí a senhora está compromissada. Então, eu peço que a senhora pondere essas questões. Eu já antecipei para a senhora que a senhora não souber, a senhora não precisa responder. Agora, eu só peço a questão, porque por isso que eu perguntei. Eu fiz uma intervenção, porque se a senhora disse que eles sabiam, então eu perguntei, eles falaram isso para a senhora teve algum dado para dizer isso, ou a senhora está afirmando isso por conta da sua afirmação de que não está no EIV, é isso? A minha análise costumeira é considerar como pronunciamento dos próprios autores tudo que está no livro. E se eles escrevem que é uma zona fundo de vale e que eles colocam que não se sobrepõe um corredor, se eles não fazem menção a que se sobrepõe um corredor de serviço, eu deduzo que eles sabiam que não se sobrepõe. Então isso é a sua dedução. Então peço que a senhora não coloque no seu depoimento deduções. Por favor, a senhora fale questões técnicas, porque isso foi uma das primeiras questões, regras do jogo, desde quarta-feira que nós estamos aqui. Eu indeferi várias perguntas subjetivas, tá? Então, questões de subjetividade, questões de análise de questões jurídicas e principalmente deduções, a não ser que sejam conclusões, né, conclusões teóricas, né, do ponto de vista ambiental, é função, inclusive, da senhora de colocar. Mas deduções subjetivistas, eu peço que, por gentileza, a senhora evite utilizar essas situações. Doutor Tales, pode continuar. Essa era a minha última alegação. Ok. Doutor Rono, pela BR Mons. A primeira pergunta que eu faço Excelência, pela forma enfática e categórica que a testemunha... Podemos fechar aqui um pouco isso aqui? Acho que não vamos mais utilizar pelo menos por hora, para priorizar por aí. Você está nos autos, esse documento, esse mapa? Sim, mas se não tiver, eu vou... Senão a gente já junto. Pois não. O outro está aqui, eu já peguei, está aqui no meu estudo de impacto. Obrigada. Pode continuar. Pela forma categórica, como a depoente, uma testemunha apresenta as questões de uso e ocupação do solo, eu gostaria de saber se essas são informações claras e óbvias da lei, ou nessas suas declarações tem uma dose de interpretação do que está escrito na lei. Nenhuma interpretação. Eu estou com todas as leis aqui das que eu falei. Bote o microfone aqui. É bom que a senhora já está. Tudo que eu falei tem embasamento na lei de uso do solo, no plano diretor e em outras leis que eu estou com elas impressas aqui. Se for necessário, pode continuar. É muito claro na lei. Exatamente. E o que a senhora atribui? Os empreendedores têm uma visão, o órgão municipal tem uma visão, o órgão estadual tem uma visão, a autarquia federal tem uma visão e o perito do juízo tem uma visão divergente da senhora. Eles todos, esses cinco envolvidos nesse processo, não perceberam o óbvio, é isso? Talvez porque eles não tenham
utilizado a planta anexa à lei de uso do solo, porque só isso explica a admissão de corredor de serviço. Porque o problema disso está sendo admitir que o corredor de serviço se estende ao lote. Mas a senhora disse que é tão óbvio na leitura da lei, o que a senhora atribui que 5 atores envolvidos no processo? Já respondeu, excelência. O que a senhora atribui a essa... Isso ele respondeu, Tom. Ela disse que é não analisaram. Por que eles não avaliariam se é tão óbvio isso? Já é outro tema. Como eu falei, não observaram a planta anexa à lei de uso do solo. Próximo. Então, já que é tudo tão claro, eu quero passar artigo por artigo para a gente ver se é isso que está escrito ou se a senhora... Perfeito. Excelência, eu protesto porque isso não está no artigo, está no mapa anexo. Só um instante. Calma. Não, eu quero ver que artigo é que você vai ler. Pode ler para saber se não por exemplo, aquela área é para extensão do Paulo Gosta. Abre aspas. Aquela área é para extensão do Paulo Gosta. Aquela área é o terreno do é isso? Exatamente. E qual dispositivo legal a senhora tirou esta afirmação que eu acabei de ler em aspas? Como eu já havia falado, aquela é uma área de zeia. A zeia está delimitada no plano diretor. Eu estou abrindo aqui para pegar o plano diretor. Pode ficar à vontade. Mas se não achar também, vamos avançando. A senhora Você é lei do plano diretor? Não, eu tenho. É que eu preciso pegar o artigo. Plano diretor, artigo 123, diz o seguinte: ZEIA, Zona Especial de Interesse Ambiental, são áreas para execução de projetos ambientais e de lazer, tais como recuperação da macrozona de fragilidade ambiental ocupada, construção de parques lineares, aquisição e tratamento de áreas para convívio e lazer. Artigo 62 da mesma lei. Parágrafo 2º. Vocês vão abrir? Não, pode ler. Serão viabilizados recursos financeiros para aquisição de áreas em ZEIA com a finalidade de ampliação ou criação de novas áreas de preservação e lazer, em especial para ampliação do complexo Parque Ecológico Paulo Gorski. Importante, essa lei, ela não é solta. Existe o mapa do Sistema Ambiental de Cascavel, anexo ao plano diretor, que traz exatamente as ZEIAs, inclusive a do terreno. Essa aqui. Vermelho, em vermelho. Em verde é a macrozona de fragilidade ambiental. Então toda essa área em verde seria a área de extensão do Paulo Gosta? Não. Eu estou falando vermelho, que é a área, que são as ZEIAs. Essas são as ZEIAs específicas para ampliação do Paulo Gorski. Ela inclui o terreno do empreendimento, ela inclui as laterais, onde já existe inclusive condomínios, e ela inclui a área do Exército, que o secretário de Planejamento mencionou na vistoria. Portanto, esse mapa, que é de 2005, foi feito em 2005 e é anexo ao plano diretor, ele traz quais são essas ZEIAs. E está muito claro que é o terreno do empreendimento. Quem quiser ver... Então, deixa eu só ver se eu entendi. Ela fala que aquela área para a extensão do Paulo Gorski, ela está se referindo àquela área e todas as outras que estão inseridas na ZEIA ou no verde. Qual que é o verde aí? A macrozona, ela se sobrepõe. A ZEIA é uma classificação especial. São coisas diferentes. Estamos falando de macrozoneamento, estamos falando de zoneamento especial. Esse macrozoneamento, ele comporta toda a bacia. A ZEIA
ela é exclusiva para ampliação do parque, conforme está escrito, conforme eu acabei de ler no plano diretor. E existem outros dispositivos falando sobre zelo no plano diretor. Está escrito lá com todas as letras, então, que é exclusivo para a expansão do Parque Ecológico, conforme o artigo 62. E com relação aos recursos, eu falei agora do fundo para aquisição dessa área, que está no artigo, por favor, me ajude. No artigo 259, 260 e 261, ele traz os mecanismos do Sistema de Planejamento e Gestão Integrada e traz especificamente a especificação do Fundo Municipal de Qualificação do Ambiente Urbano, que ele traz com a finalidade de prover recursos para, no inciso 3, aquisição e tratamento de novas áreas de lazer à população. E aqui ele especifica quais são os recursos, de onde virão esses recursos. Portanto, se não houve a aquisição, acredito que deva ser até investigado por que não foi, já que existe uma... Pode continuar, doutor. Certo. Então, a senhora combinou aí, pelo que eu vi, 6 ou 7 artigos para dizer que está claro que aquela área do empreendimento é de expansão do Paulo Gosta, é isso? Não sei se 4 ou 6, mas sim. Ela já afirmou. Mas ela já afirmou que sim, doutor. Ela afirmou que sim. A senhora tomou conhecimento do parecer do professor Carlos Aristinfeld no processo? Eu li o primeiro, não sei se houve outro. Sim, eu li o primeiro e um complemento ao parecer dele. Sim, eu li o primeiro. E ele trata exatamente desse ponto que a senhora tratou. Na sua visão, a senhora é mais ou menos qualificada? Não. Peraí, só um instantinho. Está indeferido por... Não, doutor, vamos para questões técnicas. Só um instantinho, doutor. Essa questão, ela já deu o entendimento dela, o doutor Carlos Aristante tem o entendimento dele. Questões de valoração de níveis entre está indeferido. Vamos para questões técnicas, por favor. De que o indeferimento se dê de uma forma menos exaltosa. Não, mas assim, mas eu não estou exaltado. Foi o doutor Tati que não ficar calmo. Mas mas ninguém está exaltado. É porque, doutor, veja. Não, doutor, sim. Agora, não, mas veja, isso faz parte do calor do debate. Nós estamos desde 9 da manhã, tem calor do debate, porque nós estamos desde 9 da manhã, doutor Rômulo. Doutor Rômulo, estamos desde 9 da manhã. Então eu peço que o senhor, se o senhor não quer que ninguém se exalte, não faça perguntas que não têm relação com os autos. Porque fazer indagações, se a depoente é mais ou menos qualificada que o Carlos Aristante, isso, por gentileza, não tem o menor cabimento. Então, por gentileza, o senhor, para que não quiser que ninguém se exalte, que não é objetivo, então faça as perguntas relacionadas ao processo e diretas, porque nós estamos desde 9 da manhã. Nós estamos desde 9 da manhã, nós estamos 100 milhões de reais investindo no empreendimento para paralisar. Isso não é argumento jurídico válido. Só um instante, calma. Doutor Romulo, vamos continuar. Independente de valores, independente, a causa poderia ser de R$1, como de 100 milhões. Isso não vai alterar a análise qualitativa que nós vamos fazer. Agora, a sua pergunta está indeferida porque não tem relação. Ok, vamos para a próxima. Zona fundo de vale. Existe padrão construtivo para a zona fundo de vale? Existe. E qual é esse padrão construtivo? A zona fundo de vale, ela admite como uso prioritário... Padrão construtivo. Não, deixa ela responder e terminar. Padrão construtivo não usa. Perfeito. É padrão construtivo. Qual é o padrão construtivo? Não é o uso, é padrão construtivo. Mas ele está relacionado ao uso. Padrão construtivo é uma coisa... Tá, mas deixa ela terminar para ver se chega. Pode falar, termine, por favor. Bom, pelos meus conhecimentos de arquitetura, eles estão relacionados, eu gostaria de explicar. Pois não, pode falar. Quando você tem o uso de parque, logicamente, o padrão construtivo, que o termo técnico seriam os índices construtivos que podem ser admitidos como taxa de ocupação, gabarito e tal, isso é próximo de 0, lógico, porque é um parque ambiental. Como uso tolerado, podem ser, isso está no anexo, está no anexo. Como uso tolerado para fundo de vale,
Como uso tolerado, pode ser habitação unifamiliar, coletivo e público. E aí, ele traz a indicação. Taxa de ocupação 40%, taxa de impermeabilização 60%, altura máxima 2, e ele traz outros índices construtivos, como dimensão de lote e coisa assim. E ele admite... Pode ir para a próxima. Tá respondido. Aí, o padrão construtivo, o doutor já respondeu. Qual é? Acabou de falar. Qual é? 60% de... Isso é taxa de ocupação. Tá. Assim, isso não é padrão construtivo, isso é taxa de ocupação. Isso, a senhora falou taxa de impermeabilização, isso é padrão construtivo. Então já foi respondido. A altura 2, a meu ver, isso é padrão construtivo. Isso. Então, está respondido. Tem mais elementos, Sim, né? Quais são os usos permitidos tolerados para a zona de serviço 3? Dá uma olhada. Como uso permitido e tolerado. Como uso, na verdade, recomendado, né? Como uso recomendado, habitação coletiva, comércio e serviços vicinais, comércio e serviços de bairro. Como uso tolerado, habitação unifamiliar, habitação coletiva, comércio e serviços setoriais. E como uso permissível, uso específico, isso teria que ser delimitado, né, pela Comissão de Zonamento, e comércios e serviços gerais. Shopping center ou centro comercial está inserido nessa categoria de comércio e serviços gerais? Sim. Quais são esses mesmos usos para a zona de serviço 2? Como uso recomendado, comércio e serviço de bairro, comércio e serviço setorial, transportadores de porte pequeno, indústrias não incômodas, como uso tolerado, habitação unifamiliar, habitação coletiva, comércio e serviços vicinais, comércio e serviços de bairro, e como uso permissível, específico, e comércio e serviços gerais. Comércio e serviços gerais, contempla o shopping center ou centro comercial? Na zona de serviço 2, não. Eles chamam de centro comercial, que fica uma categoria a menos. Não sei por que houve essa classificação. Shopping center em inglês para o português. Essa pergunta eu devo responder? Mas sabe? Saberia? Shopping center? Um centro de compras? Shopping é o ato de comprar, né? Então, centro de compras. Diferencia centro comercial de shopping center? Essa lei aqui, não. Mas assim, ele faz classificação de shopping center e centro comercial. Ele faz essa distinção. Agora, obviamente, eu não sei se eu posso falar, obviamente é uma dedução. Eu devo continuar? Não, doutor Luciano, também não vamos entrar em ironia. Porque não, desculpa, não é ironia, é de fato. Ironia, porque é lógico que aí a senhora está fazendo uma conclusão técnica, não é o caso daquela outra. Então, por favor, sem ironias com o juízo, porque também a essa altura do horário da noite, ninguém merece isso. Né? Então, por favor, a senhora responde e não me coloque mais ironia. Bom. Eu pudesse já encerrar o quanto antes, vamos lá. Então pode continuar fazendo, claro. A senhora afirma que o Parque Paulo Bosque é uma unidade de conservação. Sim. Você analisou o ato que criou? Eu tenho aqui o decreto 7.136 de 2006, que fala assim, no artigo 1º, fica instituída a Unidade de Conservação Ambiental Parque Ecológico Paulo Bosque, com área de 84.000 hectares, e uns quebrados aqui, né? Em conformidade com o memorial descritivo que passa a fazer parte integrante do presente decreto. Ele traz um memorial descritivo aqui. Qual a distância do empreendimento para esses 84 hectares do Parque Paulo Bosque? O terreno do empreendimento, primeiro ele foi unido e depois ele foi fracionado por conta daquela avenida
que foi aberta, daquela rua que foi aberta na Machado de Assis. Então, o senhor está me perguntando com relação àquele fragmento, porque faz parte do terreno do empreendimento também? Eu quero saber o início da construção até o início do Parque Paulo Góes. Você já fez essa conta? Não, eu não medi, até porque o projeto do empreendimento variou. Inclusive, vocês apresentaram projetos distintos do próprio que foi apresentado no IF, e eu, considerando que era uma área onde não se aplicava empreendimento, eu realmente não me ative a ver afastamento de prédio. Certo. Existe padrão construtivo para macrozona de fragilidade ambiental? Sim, a macrozona de fragilidade ambiental ela admite ocupação até 60% de ocupação. Até. A senhora fez uma longa exposição em resposta ao representante do Ministério Público e sobre área de recarga e a função ecológica de levar, de alimentar nascentes no rio, que é Cascavel, onde apontou para os outros loteamentos que estariam potencialmente interferindo, etc. E tal. A senhora se sente confortável com a sua formação acadêmica em opinar sobre hidrologia e recursos hídricos? Tudo que eu falei foi retirado do plano diretor da lei de uso do solo. Eu não trouxe nenhuma novidade, nada que foge da minha área. Tudo que eu falei está no plano diretor. Mas a senhora tem competência técnica para analisar a hidrologia, sim ou não? Para analisar a hidrologia, não, mas eu tenho, como formação, eu tenho a obrigação de considerar as análises de outras áreas no estudo do planejamento urbano. E, no caso, o estudo de geologia e hidrogeologia mostrou que essa é uma área de vulnerabilidade ambiental. E, portanto, é uma zona fundo de vale desde 90, o plano anterior aos de 96 já trazia essa área como zona fundo de vale, porque já existia preocupação com isso. Eu não estou trazendo nenhuma novidade, não estou fazendo nenhuma conclusão fora da minha área, não. Pelo município, foi notado encerrar, né?